Acabei de assistir agora um vídeo do Olavo de Carvalho sobre o movimento antipsiquiatria. Ele começa o vídeo dizendo, ou defendendo o movimento antivacina, que é contraditório, né? E entre as contradições do pensamento olavista, olaviano, né? Porque ele fala que ele até indica para os alunos dizendo, se eu fosse vocês, não tomava vacina. Eu aqui nos Estados Unidos fui obrigado a tomar uma série de vacinas, inclusive vacina contra a gripe, e parece que a vacina contra a gripe, ele vai dizendo, né, justamente para a gente ficar gripado, não é para a gente se livrar da gripe. Inclusive parecia que ele estava gripado durante a transmissão e ele havia aparentemente acabado de tomar essas vacinas porque ele havia sido obrigado lá nos Estados Unidos. Então ele vai falando, ele começa falando sobre o movimento antivacina, defendendo o movimento antivacina e entra no movimento antipsiquiatria. Então eles questionam a questão das vacinas, dizendo que a eficácia delas é extremamente questionável, mas aí defende a psiquiatria, né, que ambas são da medicina, né? A medicina indica o tratamento via vacinas, indica também que pessoas devem ser internadas quando apresentam alguns tipos de patologias que causam problemas sociais e individuais também para os indivíduos que são portadores dessas patologias psiquiátricas. E aí ele, como sempre, né, como ele sempre faz, como a galera do lado dele à direita, ele com certeza baseado em alguma obra conspiracionista vai buscar a origem, a fonte disso, do movimento antipsiquiatria lá na União Soviética, argumentando que na União Soviética eles pegavam pessoas que eram contrárias ao regime e as internavam em hospitais psiquiátricos e ali, né, enchiam essas pessoas de medicamentos, de eletrochoque e faziam com que elas ficassem doidas, malucas. O que de fato com certeza acontecia lá, e acontecia também dentro do nazismo, acontecia também dentro do fascismo, mas acontecia também nos Estados Unidos, acontecia no nosso próprio país, no Brasil. Tem até uma obra do maior escritor brasileiro, que é o Machado de Assis, O Alienista, onde ele faz uma sátira disso, desse movimento psiquiátrico que torna tudo patologia e quer condenar todos a serem internados em hospitais psiquiátricos para tratamentos. Isso acontecia também aqui no Brasil, né? E ele cita exemplos ao longo da sua fala, de pessoas que eram internadas, né, de marido que queria interditar a mulher e colocava ela no hospital psiquiátrico para ela tomar umas drogas, e aí ela ficava surtada mesmo, e aí se livrava dela, se livrava de parentes também da mesma maneira, até para pegar a herança, e outras situações, né, filhos que eram drogados. Tem um filme brasileiro que foi muito aclamado pela crítica, que é O Bicho de Sete Cabeças, que foi, cujo personagem principal era o Rodrigo Santoro. Então isso foi uma prática muito comum, né, até bem recentemente. Isso só não é mais por conta do movimento antipsiquiatria. O movimento antipsiquiatria, na verdade, ele foi capitaneado e foi liderado em grande parte pelo próprio Michel Foucault. Ele escreve a História da Loucura e ele vai mostrando como, de fato, era o que o Olavo falava, né, que as instituições psiquiátricas elas funcionavam uma lógica de poder, um poder que era estrutural, um poder sistêmico que matava a individualidade em nome de um saber-poder que patologizava as várias manifestações da individualidade humana. Então era isso que é criticado pelo Foucault, e não por conta desses autores lá que ele falou da União Soviética, porque ele vai buscar lá as origens do movimento psiquiatria, antipsiquiatria, para poder condená-lo. Se vem de lá da União Soviética porque ele é esquerdista, porque ele é comunista, então esse movimento deve ser abolido. Mas não há uma contradição aí. Pensem comigo, né? Se a vacina ela é indicada pela medicina, ela não deve ser tomada porque em vez dela tratar aquilo que ela disse que vai tratar, ela vai te produzir aquilo, como a vacina contra a gripe vai fazer você ficar gripado, ou outras vacinas vão fazer com que você tenha outros problemas e outras patologias, que é o que o movimento antivacina geralmente defende. Como é que a medicina que defende as vacinas pode defender a psiquiatria, a patologização dos comportamentos humanos? Eu até concordo com uma galera da direita aí, poderia ser internado psiquiatricamente, porque são completamente malucos e representam um risco social. E o movimento antipsiquiatria não é contra isso, né? Ele é contra a patologização generalizada,
ou fazer com que as pessoas sejam internadas lá, mesmo sem representar nenhum tipo de risco social, nenhum tipo de risco para a sociedade e para elas mesmas. Agora, se ela representa um risco para ela e para a sociedade, para os seus familiares, para as pessoas próximas, aí sim, devem ser internadas, devem ter o devido tratamento, mas buscando sempre o tratamento mais humano possível, menos invasivo, sem esses tratamentos de eletrochoque, sem com medicamento e drogas pesadas, sempre tentando manter ali a pessoa com um nível mínimo de sobriedade ou de consciência. Então, é isso, basicamente, né? A minha crítica ao vídeo do Olavo, porque eu vejo nisso aí uma contradição, mais uma vez uma teoria da conspiração, porque ele vai buscar a fonte disso, e aí são as leituras. Parece que o Olavo não leu Foucault e não leu essa galera do movimento antipsiquiatria, porque ele fala coisas ali sobre o movimento que não são coisas defendidas pelo próprio movimento, e ele não tem propriedade para falar sobre o assunto, mas fala porque ele tem que falar de tudo, ele tem que dar pitaco sobre tudo, mesmo sem ler, mesmo sem saber. E aí ele fala sempre tirando coisas do seu baú de conspiracionismo de autores que com certeza ele lê, porque os autores vão sempre buscar nisso, né? Igual a galera também vai buscar na União Soviética os princípios, o movimento de liberalização das drogas, né? Porque o que alimenta o comunismo, o socialismo, esses ideais comunistas idealistas em especial a cocaína. Tem um livro chamado Red Cocaine, né? A cocaína vermelha, ou a droga vermelha, em tradução, tem esse livro. Eu tenho esse livro em PDF, que fala muito sobre isso, né? Como faz parte de um projeto global de dominação esquerdista, socialista e comunista. Então, eles sempre buscam lá. E são geralmente autores conspiracionistas. E não que não tenha, tem também na esquerda esses autores conspiracionistas que vão buscar a fonte. O próprio Meteoro, no seu livro Agora Tudo que Você Precisou Desaprender para Se Tornar um Idiota, ele vai buscar a inspiração para muitas das ideias da direita hoje no fascismo, no nazismo, em movimentos radicais conservadores de direita. Então, dos dois lados tem isso. Cada um vai buscar no outro as fontes e as origens para as loucuras que eles defendem. E para poder tentar anular o outro lado ou demonizar o outro lado, o lado adversário. E eu acho que não é bem por aí. Eu acho que a gente tem que praticar a epoqué, né, dos céticos, do Pirro de Élida, lá da Grécia Antiga, né, suspender o juízo. Se você não sabe ou se tem posições contrárias em relação a determinados assuntos e não há fatos que corroborem uma teoria ou outra, fatos que podem ser atestados, é melhor suspender o juízo, né? É melhor você não fazer um julgamento, é melhor você não se posicionar. Eu prefiro não me posicionar sobre isso, porque para mim é extremamente contraditório as ideias quando se defende. Você vai ver que elas são muito semelhantes em vários aspectos. A esquerda e a direita radical, eles acabam sendo muito semelhantes nos seus estratagemas, na sua forma de atuar, na sua forma de pensar, na sua forma de demonizar o outro lado. A gente tem que buscar o máximo de racionalidade, cientificidade e ter opiniões baseadas em fatos. Eu acho que o Bill Gates, né, ele leu um livro agora em 2019 e parece que ele deu, não sei se é mito, né, mas ele distribuiu nas universidades norte-americanas um livro que fala que a gente deve ter opiniões baseadas em fatos. E o que é fato? É o que é comprovado, cara. Algo que não resta dúvidas. Era o que também o Descartes nos ensinava, né? A dúvida metódica, a dúvida como um caminho. A gente tem que duvidar de tudo. Duvidar tanto da direita quanto da esquerda para se chegar a um conhecimento certo, seguro e verdadeiro. Quando você chegar nesse conhecimento certo, seguro e verdadeiro, nesse fato, essa coisa que é corroborada cientificamente, atestada cientificamente, ou através de elementos materiais bem concretos, aí você concede aquilo, aí você se alinha aquilo, ou aí você pelo menos admite aquilo como algo defensável, ou algo para se acreditar, ou algo para sustentar a sua opinião, o seu modo de ver as coisas. Se não, não. E eu acho que o Olavo faz muito isso.
Ele tem muitos aspectos que é muito interessante do pensamento dele, que eu concordo bastante. Eu já falei isso em outros vídeos. Ele, como um ensaísta, como um escritor, como um polemista, ele é um exímio sujeito, ele é um exímio intelectual, mas como filósofo, como cientista, ele deixa muito a desejar. E aí é essa a dica minha para vocês: pratiquem a epoqué dos céticos, suspenda o juízo quando você vê que os dois lados têm posições antagônicas e apresentam elementos antagônicos sobre uma mesma questão, cada um tentando demonizar o outro lado e sem uma comprovação factual bem consistente. Aí você suspende o juízo, pratique a dúvida metódica cartesiana e pratique a epoqué também dos fenomenólogos, né? E a filosofia analítica também. Busque a verificação, né? O verificacionismo ou o falibilismo do Karl Popper. Use, né, sempre esses instrumentos de aferição da verdade das coisas para não cair nas ilusões propagadas pela galera por aí. Essas ilusões que são muito mais, ou estão, parece que muito mais num campo religioso, dogmático, do que num campo onde se deveria estar aberto sempre à discussão, que é o campo do espaço da filosofia, onde a divergência de ideias não pode ser motivo, apanágio, desculpa para poder virar inimigo um do outro. Pelo contrário, deveria ser um estimulante para que a gente tenha argumentos cada vez mais contundentes. E na ciência, a ciência precisa desse verificacionismo, dessa base experimental, dessa coisa que pode ser verificada, reproduzida em laboratório, ou dessa coisa que pode ser provada através de elementos concretos, materiais, robustos. É isso aí, né? Basicamente é isso. E acho que não tem mais nada para falar, não estou lembrando mais nada do que ele falou aqui. Era isso mesmo, nessa contradição, né? Ele defende o movimento antivacina, mas é contra a antipsiquiatria. Ambos são da medicina. Por que uma coisa da medicina se aceita e outra coisa não? E outra coisa é você sempre buscar no comunismo, na União Soviética, no socialismo, no esquerdismo, a origem daquilo que você é contra. Ou a mesma coisa que acontece na esquerda, você vai buscar no fascismo, no nazismo e nos movimentos radicais de direita, como Ku Klux Klan e outros, a origem daquelas coisas que você abomina. Tome muito cuidado, às vezes nem sempre é isso, às vezes nem sempre é fato que se está se defendendo ali, e por isso, indicando, por último, para encerrar, para acabar, epoqué, suspensão do juízo, a do Pirro de Élida, dos antigos gregos, a dúvida metódica cartesiana, a fenomenologia, né, que também defende a epoqué, mas a epoqué é colocar entre parênteses e olhar para as coisas intencionalmente, né, a partir da sua própria consciência. Nossa consciência, que é intencional, ela tende para as coisas e capta os fenômenos delas, representações, aquilo que aparece para a nossa consciência, e você vai falar a partir daquilo que está aparecendo para você e tentar se abster desses julgamentos de valor, esses juízos de valor que são proferidos a todo momento e que tentam nos muito mais atrair, conquistar por lado do que conhecer a verdade. E usar também a filosofia analítica. Tem um Desidério Murcho aí, que eu acho que é um filósofo muito mais proveitoso nesse sentido, para a gente poder ser mais rigoroso com o estudo das coisas. Hasta la vista, babies, e até a próxima.